Gabriel Peck se emociona ao lembrar do Vasco da Gama e situação revolta ainda mais o torcedor por saber que o Vasco havia aberto negociações pelo retorno do Cria. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo. Será que o Cria se arrependeu de fechar com o Cruzeiro? Tem também John Textor novamente se manifestando e novamente falando mal do Vasco da Gama e do presidente Pedrinho. É completamente surreal o que esse norte-americano faz quando se trata de Vasco da Gama. Além dessas, muitas outras informações, muitas outras novidades para você aqui e agora, neste seu Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta sua quinta-feira, que chega daquele jeito que você, amigo vascaíno, gosta. Bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar, todos vocês aí do outro lado muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas Moretti e você está no canal do Gigante Vasco. Ou seja, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo. Venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com a sua inscrição, porque tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco, mas que ainda não é um inscrito. Então, corra aqui embaixo, já se inscreva, amigo vascaíno, e deixe também o seu joinha. Show de bola? Vamos que vamos? Sem muita enrolação, fala logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este nosso Fala Gigante, amigo vascaíno, trazendo informações sobre esse rapaz que está aparecendo aí na imagem a vocês, que é o Gabriel Peck, cara. O Peck foi apresentado nestas últimas horas ao Cruzeiro. Ele se apresentou em uma entrevista coletiva que aconteceu em BH. O Cruzeiro fechou a contratação deste, ao meu ver, grande atacante. Não tenho dúvidas. O Gabriel Peck, no futebol brasileiro, nesta temporada ainda de 2026, se tornará um dos principais jogadores, tá? O Cruzeiro ganha muito com a contratação deste atleta, 25 anos de idade, ele que sai do Vasco já sendo uma peça muito importante e agora, retorna ao Cruzeiro muito mais experiente, muito mais maduro e com números brilhantes pelo período que passou no futebol norte-americano. Só para uso de informação, tá? O Gabriel Peck, ele fecha a sua passagem pelos Estados Unidos com 70 participações em gols em 101 partidas. Volto a repetir, são 70 participações em gols, 43 gols marcados e 27 assistências dadas. Números absurdos desse atacante. E é importante lembrar, o Vasco recentemente, amigo torcedor Cruz Maltino, no agravo apresentado à Justiça, confirma que abriu negociações pela contratação do Gabriel Peck, mas não conseguiu fechar o jogador por conta da decisão judicial que interrompeu o avanço do Vasco pela venda para Marcos Lamáquia e teve aí, de certa forma, uma mudança total do planejamento do Vasco para 2026. O Vasco cita assim, os efeitos concretos negativos já se materializaram. Em plena janela de transferências, noticiou-se frustração de contratação em razão da ausência de quem pudesse validamente deliberar a obrigar a companhia. É o caso da repatriação do atacante Gabriel Peck, frustrado em meio a um vácuo de governança em 2 de julho de 2026. Noticiou-se recentemente o acerto de jogador com o Cruzeiro. Em operação da ordem de 12 milhões de dólares, o Vasco colocou isto no agravo de instrumento. E hoje, na coletiva de apresentação, o menino, Gui, mandou um vídeo para o Gabriel Peck, falou sobre o Vasco e a reação do Peck foi de se emocionar. Peck, aqui Gabriel Marques, TV Band. Eu quero até quebrar um pouco o protocolo, porque o Gabriel tocou no assunto do menino Gui, que é uma história muito bacana, e ele mandou um recado para você, cara. Se puder reagir, se puder chegar lá o celular, a gente vai passando. É, é legal, é inocência. A criança, Deixa a criança falar aí. Pode aumentar o volume. Ele é demais. Fala aí, tio Peck, Cadê? Eita. Não tá saindo, não. Sacanagem, sério.
Vem aí. Eu quero te desejar umas boas-vindas de volta ao Brasil. Pena que não é no Vasco, mas pega leve quando for jogar contra o Vasco, hein? Eu desejo toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe sempre e um beijão. Vou E aí? tentar não chorar aqui porque é difícil, porque eu vou até um pouco além, né? Às vezes a gente reclama muito da vida. E cara, se você olhar a situação do Guizinho, poxa, a mãe dele um dia me mandou uma foto, sabe? Ver os machucadinhos, isso dói. E eu nunca vi ele triste. Por incrível que pareça, eu nunca vi ele reclamar de nada. E isso me faz pensar muito e eu levo ele como uma inspiração, sabe? Porque às vezes a gente reclama tanto da vida, às vezes reclama de um dia ruim no trabalho, reclama de. Às vezes a gente tem a comida na mesa e reclama porque queria comer carne ou queria comer outra coisa. E a gente olha pro Kizinho, cara, sempre com um sorriso no rosto, lutando pela vida todos os dias, passando por 1 milhão de cirurgias. Então, eu só tenho que dizer que eu amo muito ele. É, que ele faz uns pedidos assim, ele não tem vergonha, ele fala mesmo. Mas ele sabe que ele mora no meu coração e o carinho que eu tenho por ele e pela família dele vai ser eterno. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Pelo menos a mim se revolta demais, cara. Ver o Gabriel Peck vestindo a camisa de um outro clube aqui no futebol brasileiro que senão o Vasco e saber que o Vasco de fato tentou a contratação do jogador, abriu negociações, mas infelizmente por conta dessa situação judicial, o Vasco não conseguiu avançar e fechar um negócio. De quem é a culpa? É a pergunta que eu faço aí. Falando em questão judicial, falando em culpa, tem e eu vou falar assim, tá? Um bobão chamado John Textor, que vira e mexe, fica falando sobre o Vasco da Gama de uma forma dura, algo que ele não tem absolutamente nada a ver. Recentemente tomou uma resposta muito bem dada do presidente Pedrinho sobre essa situação e ele voltou a falar. O John Textor deu uma entrevista recente à Rádio Itatiaia e falou sobre a situação que vive no Botafogo, que é uma situação de fato muito complicada, né, amigo torcedor? Ele que foi recentemente destituído dos poderes do Botafogo. E ele, em uma entrevista ao Portal Mineiro, ele falou sobre essa situação envolvendo o Botafogo, falou sobre a ideia que ele tem de inclusive voltar ao clube e citou o Vasco da Gama mais uma vez. Ele cita o processo envolvendo o Vasco e 777, cita a situação complicada que o Vasco se meteu e volta a repetir, a falar uma frase que ele disse, que o Botafogo não era o Vasco. Se liga só. I would like the country of Brazil to defend the SAF because nobody's going to invest in Brazilian football if every time somebody comes down and they put up money, the social club goes to a judge and they take it back. Look at what's happening to Vasco. Like, Vasco had good reasons to be concerned about 777. You know, I always say we're not Vasco. Well, you know, that was actually a compliment to Pedrinho, because what I meant is that we're not Vasco. We didn't have 777. We didn't have fraud, right? But once he got in and he got control of the club back, he didn't bring the capital again. He didn't bring another investor. He sort of found his way into another SAF partner. But now he gets kicked out of the club. They've already been through judicial recovery. They still have $300 million of debt. They probably need to go through judicial recovery again. So if the SAF... Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, chega a ser engraçado, porque esse rapaz insiste em falar do Vasco da Gama. Sinceramente, John Textor, para de falar do Vasco, cara. Esquece o Vasco. Já tomou uma recente do presidente Pedrinho. Sinceramente, a impressão que passa é que ele quer tomar outra. Quer tomar outra do Pedrinho. Pô, que palhaçada, cara. Que coisa ridícula. De verdade mesmo, cansado já dessas pataquadas aí do senhor John Textor. Cuida do Botafogo, já tem problema o suficiente pra você. Bom, e para fechar esse vídeo, só trazendo informações novas relacionadas à justiça, né? O Vasco da Gama, na manhã desta quinta-feira, protocolou um novo agravo de instrumento, tá? Dessa vez, a Vasco da Gama SAF, pedindo a suspensão imediata da decisão
que determinou, né, amigo vascaíno, intervenção judicial na empresa e o afastamento de integrantes no conselho, tá? No recurso, a SAF Cruz Maltina afirma que não está discutindo nesse momento o conflito societário entre Vasco e 777, mas tem como principal objetivo demonstrar que, após a implementação da intervenção, surgiram fatos novos que passaram a gerar impactos diretos na operação do Vasco, como a própria situação envolvendo Gabriel Peck. Então, mais um agravo de instrumento do Vasco na justiça, um foi colocado recentemente e mais um agora nesta quinta-feira. O Vasco segue tentando a todo custo recuperar o poder que perdeu através da intervenção judicial. Esses agravos são muito importantes para que isso de fato aconteça o quanto antes. Uma decisão deve aparecer aí nas próximas horas, já está nas mãos do desembargador, então vamos esperar ansiosamente para que tudo isso mude e o Vasco volte a andar olhando o futuro, né, amigo vascaíno? Bom, eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa sua quinta-feira, e já eu, Lucas, estarei de volta, tá? Com o nosso Boa Noite Gigante pela parte da noite, contando, é claro, muito com a sua presença e participação. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações